Começa agora mais um Pode Deixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Ottawa, e pra mim casamento é só uma vez. Não tenho saco de fazer outras, não. Eu vou casar. Eu sou o Berg, falando de Quebec, e quem pediu a gente esse tema, eu não sei se tá querendo casar ou divorciar. Mas tá muito interessado. Eu sou a Andréa, tô falando direto de Vancouver e eu acho que em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher. Mas sabe as caras dele. Aí a gente tem um convidado aqui, né? Um convidado aqui hoje, assim, convidado aqui, né? Raccoon. Ó o Raccoon dando oi. Dá oi, seu Raccoon. Olá. Fala oi, Raccoon. Oi. Raccoon veio nos visitar porque a primavera chegou, né, Cazu? Se você só tá ouvindo esse podcast e não viu o Raccoon, passa lá no YouTube que você vai entender quem é o Raccoon que vai ver o Raccoon. Tchau, seu Raccoon. Tchau, Raccoon. Então, pessoas, como o Berg entregou, alguém mandou um e-mail pra gente pedindo para que a gente falasse sobre casamentos e divórcios no Canadá. Como é que funciona esse negócio? Tipo, as pessoas se casam normalmente aqui ou você tem que ir perante a um grande Deus e fazer um sacrifício pedindo permissão? E eu vou te falar, esse tema foi cansativo. Caraca, como tem coisa para ler sobre esse negócio. Menino, é uma lei gigante, Como dá né? trabalho, né? Porra! Então você já sabe, esse negócio de casar ou viver junto com alguém é um pepino. E se separar também é um pepino miserável. Tanto é que tem leis sobre isso. E como dizia minha mãe, se tem lei é porque não é bom. É pro povo que fala assim, o difícil é permanecer casado, não, o difícil é casar também, porque tem coisa pra caramba nessas leis aqui. Porra, quanto pepino. Vamos lá, sem delongas, vamos direto ao assunto. Esse lance de casamento, né? Então, André, você quer começar arrastando o bode para frente? Tipo assim, quem pode casar nesse país? Quem pode casar no Canadá? Oh. Nossa, muita gente pode casar. Isso é bom. Muita gente pode casar. Temos restrições Temos algumas restrições, né? Mas é muito parecido, acho que, com o que é no Brasil, assim, né? Maior de 18 anos pode casar. O que eu acho legal, assim, no Brasil, estou ficando por fora das leis brasileiras, nem sei. Foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo lá? Não sei, cara, tô Pois é. perdido. Aqui foi, né? Então, a lei fala, não importa o sexo de nenhum dos cônjuges, e também fala que parentes não podem se casar, né? O que mais, Berg? Esse lance de parente é interessante, sabe? Que... Parente até que grau, né, também? Então, não pode ser pai, avô, irmão. Pai, avô, irmão. Pai, avô, irmão. Quem mais? Irmã. Irmão, irmã e tal. Mas step, né? Raf também. Não step, Raf. E, tipo, se você foi criado junto com alguém, isso já é considerado como irmão. Então, você não pode casar com essa pessoa. Se for por adoção, também não pode, né? Também não. É porque na base aqui é muito direto, né, cara, em relação a... Se assim, você juntou mesmo. Você, eu vou ali morar com a pessoa. Não, juntou, não tem essa não, entendeu? Você começa a contar o seu tempinho pra lei, né? Você bobear... é a união estável, né? É o tal do... união estável, Berg? Tal do common law, né, cara? Aham. Aqui a gente tá falando só sobre casamento, por enquanto, né? Essa história de você ir lá perante um juiz, entregar um papel e dizer eu estou vivendo junto com essa outra pessoa. Uhum. O lance do common law é um buraco ainda mais embaixo. Exatamente. Também aqui não é permitido poligamia, né? Bom lembrar. Para quem vem do Brasil isso não afeta, mas para quem vem de outros países onde a poligamia é permitida, isso passa a ser um problema, né? Pois é. Como é que rola, tipo, se você for via num desses países árabes, por exemplo, onde você pode casar com mais de uma mulher? E você chega aqui e daí? Aqui acho que vai dar confusão no processo de saída, né? Vai dar confusão no processo de imigração, né?
Não pode. Eles falam assim que se você for polígamo no seu país de origem, aqui eles só reconhecem um casamento. Então eu entendo que se você for imigrar para cá e você for trazer seu esposo, seu cônjuge, você só vai poder trazer uma pessoa. Você não vai poder trazer o harém. Entendeu? Então, tipo, você não pode trazer ou você só tem que se declarar? Tipo, é só uma das pessoas que pode ser declarada como tua esposa ou teu esposo. Caraca, essa é complexa. Mas aqui como o fato de morar junto dentro da mesma casa já qualifica um common law, se você viver em condições maritais, assim, né? Uhum. Que eles falam assim que muitas vezes um casal, quando resolve separar, eles têm que viver, já entrando na outra parte do assunto, mas eles têm que viver 1 ano separado como casal. Mesmo que eles estejam dentro da mesma casa, eles não podem viver como casal. Então, se o cara vai trazer o harém dele e vai viver como tendo relação sexual com todas as esposas, ele está vivendo como casal, com todas elas. Então, aí não pode, eu entendo que é contra a lei da mesma forma, mas aí a gente teria que ir mais fundo estudar isso para saber. Mas meu entendimento é que não pode, porque poligamia não é permitida. Isso da poligamia é interessante. Outra coisa que você falou que só maior de 18 podem casar, né? Isso. Mas tem uma brecha nessa história, não tem, não? Tem uma brecha entre os menores de 18 mais maiores de 16, né? Que eles podem casar se eles tiverem autorização dos pais ou tutores. Mas menor de 16 não pode casar em hipótese nenhuma, né? Nem a pau. Nenhuma. Nem a pau juvenal, como você diz. E eu achei interessante nisso. Eu fui olhar no Brasil, porque eu lembro que no Brasil, até alguns anos atrás, adolescentes casavam, né? Quando ficavam grávidas, né? Sim. E agora, no Brasil, esse ano foi sancionada a lei. A notícia que eu encontrei diz que a lei foi aprovada e estava indo para sanção, mas depois eu vi outra informação que parece que já foi sancionada, já foi publicada, alterando o Código Civil que proíbe o casamento de menores de 16 em qualquer hipótese. Pô, esse lance de casamento com menor aqui no Canadá, eu estava lendo que inclusive se você participar de uma cerimônia no casamento de alguém que é menor de 16 anos, você também é condenado por, sei lá, por participação. É crime. É crime. É crime. Então, e é engraçado porque tem muita gente que vem de países onde eles permitem, né, o casamento de... Exato, fiquem ligados, pessoas. Se você receber um convite de casamento, você vê que os noivos são muito novinhos, tem que saber a idade, porque se você tiver presente num casamento com um dos cônjuges ou os dois são menores de 16 anos, esse é um ato ilegal, é criminal, assim, ele é qualificado. Se você não serve a polícia, não participe. Não vá, nem compre presente. Não demonstre apoio de jeito nenhum. Não. Só abrindo um parêntese aqui. Ambos nós três aqui viemos casados já éramos casados quando chegamos aqui, né? Tipo, não nós três juntos, mas cada um de nós com seus... Até porque não nós três juntos, que poligamia não é permitida. dá certo. Dona Flor e seus 2 maridos. Algum de vocês conhece o caso de alguém que casou por aqui? Beck, eu tenho certeza que conhece. Conheço sim. Eu já fui ajudante praticante de casamento. Casamento, o equivalente do casamento civil, né, lá no Brasil, né? Uhum. A gente casou na justiça, né? Casou legalmente, fez o casamento legal. E tu te lembra, assim, como foi o lance do casamento? O que eles precisam fazer? O que eles precisaram fazer para poder se casar? Cara, assim, aqui no Quebec você tem a justiça mesmo, né? Você vai eu esqueci o nome, agora me deu um branco, caramba. Você vai no Palácio de Justiça, desculpa. Você vai no Palácio de Justiça e dá entrada no processo, lá, assim, eu quero casar, e aí o juiz lá, ele marca a data você marca a data dessa cerimônia de realização do casamento,
E assim, segue um pouco o tradicional, né? Você tem que ter a testemunha, como se fosse um padrinho, você tem que ter a testemunha, você vai ter o juiz lá, os seus convidados, tem uma sala pequena que você pode ir lá para assistir. E tem a realização mesmo. O juiz, ele pergunta se os dois estão lá de direito, se eles querem realmente casar, tem um sim de cada lado, e aí eles são casados e assinam o papel, e dali sai realmente o documento de certificação do casamento que a gente chamava no Brasil de casamento civil, né? Casamento legal, vamos dizer assim. Uhum. E, assim, do que eu vi, o pessoal vai assim... Se bem que no Brasil eu já participei, já foi assim também, né? O pessoal vai de branco, a noiva vai de branco, o cara vai bem... Sabe? É festa quase como uma cerimônia realmente que a gente está acostumado a ver nas igrejas do Brasil. Mas eles fazem assim só no civil, mesmo só no civil. Né? Uhum. E foi assim, mas é bem normal, né? Eu não vi grandes diferenças. Assim, eu nunca vi um comunitário, por exemplo, eu não sei nem se tem, certo? Tipo... Mas porque lá no Brasil tem casamento civil comunitário, né? Chega lá 20 pessoas e o cara casa todo mundo uma paulada só. Aqui eu não vi ainda, não vou dizer que não tem. Mas, assim, me pareceu bem normal, não teve nenhuma grande, assim... 20 pessoas ainda é um troço conservador. Eu lembro de ver um daqueles programas do Globo 200, Comunidade, assim, casamento de 100 pessoas, 50 casais. Cara, aqui pela organização que eu acho que 200 não casaria nem a pau. Minha opinião, pessoal, não sei, tá? Mas eu acho que 200, 100 casais lá no fórum da igreja para casar de uma vez, eu acho que o juiz não faria, não. Eu não segui o protocolo canadense de ser tudo bonitinho e vão fazer um depois do outro sem... No Brasil, eles fazem o casamento comunitário geralmente para as pessoas que não têm condições de pagar, né? Uhum. As taxas. E talvez aqui isso não seja uma coisa assim tão... que aconteça com tanta frequência, porque as pessoas... assim, eles falam que a taxa é pequena, está escrito ali na informação que a gente pegou no site do governo, né? E a gente vê assim, que a população, de forma geral, tem uma condição, assim, né, qualidade de vida, uma condição financeira melhor, né, do que a população. Então, no Brasil, somente as pessoas bem pobres, assim, que vão nesse casamento comunitário, né, que realmente não têm condições de pagar, né. O que é interessante aqui, desculpa, o que é interessante aqui é que muita gente não casa, né, se junta, eu estava brincando no começo, é bem comum do canadense não se casar, também é bem comum do canadense se casar apenas no civil, né, apenas no juiz, no judiciário, para ter assim, a oficialização legal, muito mais talvez por conta dos direitos e das coisas do que do casamento em si. Né? Então é realmente feito para que os trâmites sejam todos bonitinhos. Tem os casamentos também com contrato, né? Tem o casamento que você oficializa um contrato que determina, já às vezes determina previamente os direitos de cada um dos cônjuges no legal, assim, em caso de separação, o que tem direito. Acontece muito casamento aqui de gente que tem... Deixa eu só tirar meu fio daqui que está me atrapalhando. Desculpa. Tem um caso aqui de gente que às vezes tem mais dinheiro e vai casar com uma pessoa menos afortunada, e aí eles previamente estabelecem logo no contrato a perda natural dos direitos daquele menos favorecido para evitar os golpes de... É o que eles chamam de pré-nup, né, cara? É o contrato oficial. Uhum. Isso é um troço que eu achei interessante quando eu estava vendo isso daqui. No Brasil você tem lá casamento com separação de bens, com comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens. Uhum. E o de comunhão universal ainda é uma viadagem toda, porque você tem que fazer e tem que escrever quer dizer, tem que ficar em edital, que as duas pessoas vão ficar em casamento, em edital público, etc, por não sei quantas semanas, para que todo mundo esteja de acordo com esse negócio. Aqui, tipo, o casamento, ele é realmente um contrato civil, né, cara? Então, a partir do momento que você casou, como você estava falando do lance do pré-nup, né? Se a pessoa, se não tem um pré-nup, já é pressuposto que você está compartilhando os seus direitos ali. Sim. Não se fala muita coisa assim sobre bens e os cambau a quatro, mas já pressupõe que as partes compartilham dos bens que ambos tiverem. E é parcial, né? Tipo assim, do casamento para frente. Do casamento. Eu não sei, nem sei se é do casamento na frente, filho. Porque
Boa pergunta. Nem sei. Porque digamos que você... Seria um bom ponto a gente pesquisar, mas eu acho que pelo menos aqui no Quebec, eu acho que é assim, por default, o normal, se ninguém diz nada, é que é parcial. Faz sentido. São os bens construídos a partir do casamento. Esse lance, eu te perguntei do lance do casamento em Quebec, porque eu vi que em Ontário, o lance é o seguinte, você vai no governo, lá no escritório do governo, e pede uma licença de casamento, né? Essa licença te dá o direito de casar e ela é válida por 3 meses. E custa essa taxinha que a André falou. Daí você precisa oficializar essa união. Tipo, a união pode ser reconhecida por whatever tipo de pessoas lá. E, inclusive, você pode oficializar a sua união desde que você tenha 2 testemunhas quaisquer ali no meio do caminho. Então, tipo, você chama seus amigos, os amigos assinam aquele negócio e diz assim, beleza, você casou, só que você tem que mandar esse papel e oficializar no governo, aí, no escritório do governo qualquer. Então, tipo, você não necessariamente precisa ir perante um juiz ou uma entidade qualquer para poder... Aqui como você casa na justiça já é direto, eu acho que isso é feito direto, mas o lance de você ter as testemunhas lá e seus amigos para assinar e aquela coisa toda é de praxe, é padrão. E tem até troca de aliança, tá? Nesse que eu fui, teve troca de aliança, inclusive foi meu filho pequeno na época, tinha acho que 2 anos, 3 anos de idade, foi ele que entrou com as alianças na salinha lá. Mas, de qualquer forma, vai ter que ter a cerimônia, né, Massaro? Porque tem que ter uma pessoa licenciada ou aprovada pelo governo para registrar esse casamento. Então, você pode fazer isso daí perante um juiz, pelo que eu li lá, né? Você pode fazer perante um juiz ou como é que ele chama lá? Eu não sei o que de paz lá. Juiz de paz. Juiz de paz também. Ou pode ser um funcionário do governo qualquer. O funcionário do governo também tem autoridade de... Na verdade, é alguém autorizado a protocolar o esquema, né? Porque, na verdade, é só isso que... Que é troço engraçado, né? Então, bem assim, nada burocrático, né? Se levar para um funcionário do governo só provar ali... E foi interessante porque nesse casamento que eu fui, né, que a gente participou, a juíza, foi uma juíza, né? Ela queria ter certeza que os noivos estavam de acordo com o casamento antes de ir para a cerimônia. Então ela falou assim, eu quero conversar com os dois. Era eu que estava servindo de intermediário, né? Porque eu fui motorista. Esse casamento foi engraçado, porque eu fui motorista com um monte de coisa. Eu tive vários papéis nele, só não fui noivo. Mas aí foi engraçado porque, assim, ela chegou para mim e falou, olha, eu quero encontrar os noivos. Eu falei, tá, mas tem um problema, senhora. Ela falou, o que é? Eu digo, porque a noiva está de noiva, né? E nas tradições religiosas, o noivo não vê a noiva antes do casamento. Ela falou, não tem problema, eu posso ver os dois... Eu posso separados. Ela falou, eu falei, pode, não tem problema. Eu escondo um e levo a senhora para o outro. E o pior que foi exatamente isso que aconteceu, mas ela foi super simpática, a juíza, ela aceitou, conversou com os dois previamente, acertou tudo, e aí depois falou, beleza, então eu vou casar vocês, vamos para a cerimônia, e foi tudo certinho. Interessante. E é engraçado, e outra coisa, né? Lembrando que quem já é casado, ou quem já foi casado, né? Em caso, quem vai para um segundo casamento, você tem que provar que está divorciada, não tem migué, nem cascata, nem arranjar a igreja 2, nem não sei o quê, não é bem assim, tá? Você tem que realmente provar, né, que você está divorciado para você ter direito de casar de novo. Quando você falou igreja 2, você estava fazendo uma alusão à caixa 2? É isso? Não, eu estava fazendo uma alusão às igrejas alternativas que casam. Pelo menos lá no Brasil tem muito isso, né? A pessoa que já foi casado e não tem um divórcio ainda oficial, quer se casar de novo, na igreja católica você não casa de novo a segunda vez, né? Ah, entendi. Você casar de novo. Então você vai numa igreja católica alternativa, uma espécie de igreja 2, assim. Aí ela quer o padre casa. Também já vi esse tipo de caso lá no Brasil quando eu estava lá. Bom ponto você trazer, porque aqui, se você casar simplesmente num religioso, né, tipo assim, se você só fizer uma cerimônia religiosa, isso não é considerado um casamento, a menos que
o cara que esteja fazendo o casamento seja alguém legalmente reconhecido pelo governo da província. Então, tipo, o mero fato do cara dizer assim, não, eu sou pastor, eu posso te casar, tipo, não quer dizer lufos, a menos que o cara seja realmente, de fato, reconhecido pela província, registrado lá, dizer, não, esse cara pode realizar um casamento. Então, mas no Brasil eu acho que é a mesma coisa, né? eu não sei como é que funciona no Brasil, eu tô totalmente perdido. É que quando tem... Ai, gente, eu já vou falar coisa que eu não sei direito, mas quando o casamento é porque eu não casei na igreja, eu não sei. Eu só casei no civil, por razões práticas, assim, que esse negócio do Brasil de common law, quando você precisa botar o cônjuge no plano de saúde, do trabalho, não sei o quê, você tem que ficar dando 1000 papel, foto e mais não sei o quê. Tudo explicar que focinho de porco não é tomada. Né? Então, a gente falou, vamos casar logo para resolver isso aí no papel, que é mais fácil. Mas, assim, eu sei que quando o casamento é na igreja, o pessoal, assim, o pessoal assina, faz o civil, você pode fazer o civil junto com o religioso. Sim, sim. Mas vai precisar, de qualquer forma, de um documento. Eu acho que... É o contrário, não? Não. Não religioso com efeito civil, não? Isso aí que eu quero dizer. Mas é isso que eu disse. Não foi isso. Tem civil com efeito religioso, não. Você casa na igreja, mas daí... Você perante o padre, você assina ao mesmo tempo o papel da igreja para seu certificado de casamento religioso e você assina ao mesmo tempo o casamento civil. Eu acho que no meu caso, acho que meu caso foi exatamente esse. Quando eu casei foi assim. A gente foi no cartório, deu toda a entrada, fez toda a papelada, fez tudo e eles mandaram caminho lá para a igreja e o padre faz o papel de juiz. Testemunha oficial que você assinou perante alguém reconhecido os dois papéis. E depois você manda o papel de volta para o cartório e eles fazem toda a sua certidão, a documentação, aquela coisa. O padre deve ser qualificado legalmente, assim, civilmente também, para fazer isso no Brasil. Da mesma forma que aqui, se a pessoa for casar na igreja, ela vai precisar de alguém que seja qualificado pelo governo para fazer aquele casamento valer civilmente, né? Mas eu acho que daí vai se encaixar nesse lance, né? Que você precisa que a entidade religiosa seja reconhecida pela província. Talvez, não sei. Eu tenho um comentário para fazer de um assunto saindo do casamento e entrando no divórcio, que muitas vezes... Ela tá puxando direto pro divórcio, né? Já direto pra porrada. O negócio é pé na porta e soco na cara já. É que o pessoal tem muita dúvida disso, às vezes. Gente vem casado para cá e quando você é casado e você vem com PGWP, você vem e vem estudando e o outro ganha o OWP, o Work Permit. Então, um dos cônjuges ganha um Open Work Permit para poder trabalhar enquanto o outro cônjuge está estudando. Se durante o curso acontecer de separar, o que acontece com o OWP dessa pessoa, com o Work Permit dessa pessoa, que era o cônjuge que veio estudar? A casinha cai? Não. Não. O visto de trabalho daquela pessoa continua sendo válido até a data de expirar. Então, o caso que eu já vi acontecer foi que o casal se separou, e eles separaram mesmo no papel e tudo, e daí ele conseguiu aplicar, ele quis mudar o status dele, e daí ele aplicou para um study permit e ele continuou aqui, entendeu? Ele conseguiu manter o status legal dele, continuou estudando e trabalhando e tudo, mas ele não perdeu. E foi inclusive assim, o CIC, né, o IRCC, que é a imigração, foi consultada para ter certeza de que o status da pessoa não seria afetado, e não é afetado, continua valendo até a data de expirar, entendeu? Agora, quando vai expirar o teu visto, se você tiver separado e você tiver que reaplicar e você não atende mais o requisito que o governo exige para que você possa ficar no país, daí você não vai conseguir renovar. Já que você falou nisso daí, já começamos a entrar na parte da pancadaria, você sabe
o tal do golpe da cidadania, as pessoas podem vir se casar, tipo assim, me apaixonei, né, coelhinhos voadores, me estou apaixonado por um canadense ou uma canadense, casei com ela, isso já me garante automaticamente o status para ficar aqui? Já viram canadense magicamente assim? Não vira canadense magicamente, não existe isso. Você tem que aplicar para o canadense, o Canadian Citizen ou o PR pode te dar suporte para você virar um Canadian Citizen, para você virar um PR e depois Canadian Citizen. Mas não é automático, não. Tem que ter todo o processo normal. Porque, na verdade, quando o sponsorship. Fala, Berg. Quando o canadense casa com um estrangeiro, no caso, um brasileiro ou uma brasileira casar com um canadense ou uma canadense, esse ou essa canadense, ele vai dar entrada nos papéis dizendo que casou com o estrangeiro e vai fazer primeiro o pedido para que o estrangeiro seja residente permanente, né? O PR que está falando. Depois disso, ele vai seguir o trâmite normal de todos os residentes permanentes até que ele atinja o tempo e faça o processo de entrada e faça todo o blá blá necessário para se tornar cidadão canadense. Então, não tem, assim, a gente escutava muito isso porque eu acho que o pessoal se espelhava às vezes no green card, né? Tinha aquela coisa, se eu casar com americano, eu dar o direito do green card para poder ficar vivendo no local. A galera talvez associou isso um pouco com a cidadania canadense, que o André bem respondeu, não é verdade. Então, você tem que passar pelo processo de ser residente permanente para poder ser cidadão. Uma coisa não avança a outra. E vale lembrar que muitas vezes pode acontecer de depois que casou e virou PR e aquele relacionamento não está funcionando mais, a pessoa pode se separar normalmente, que isso não afeta o status de residência permanente, né? Não é vinculado ao casamento, né? Não é. Foi até legal que um dia eu vi no site do governo, assim, ele falava... você está sofrendo uma relação abusiva, você é residente permanente, imigrante, né? Residente permanente está sofrendo uma relação abusiva, não se preocupe, o fato de você ter casado ou ter feito o seu processo através de alguém que era Canadian Citizen ou PR não afeta, e você ter que se separar não vai afetar, né? Eu achei legal, assim, que o governo, ele tem muita essa preocupação aqui, eles têm muita essa preocupação, né, de proteger as pessoas e de dar o suporte todo para que ninguém fique vivendo numa relação... André, eu diria que do outro lado também, né, assim, é bom você especificar isso, porque a lei, ela não é binária, né, não é tipo assim, ou é ou deixa de entendeu? Se você, tipo, se uma pessoa casa com um canadense ou com uma canadense, tentando se aproveitar, consegue o PR e logo depois se divorcia, se o cidadão for lá provar que a pessoa tinha apenas o interesse de imigrar ilegalmente, a lei não vai ficar do lado da pessoa, não. O governo vai chegar lá e vai caçar o permissão da pessoa e não vai ter, assim, o golpe. Bem, o governo está de olho aberto com a questão... Com todos os casos, né? Sim. Com todos os casos. Eu achei até interessante que um dos sites aqui que a gente estava estudando aqui o assunto, logo que você entra no site, a primeira coisa que ele fala assim exit immediately, delete my traces, immediate help, porque muitas vezes uma pessoa que vai buscar informação nesses sites está sofrendo uma relação abusiva e está querendo saber como resolver sua condição, né? Então, o Delete My Traces é assim, né? Olha, eu tive aqui, mas ninguém que usa esse computador pode saber que eu visitei essa página, né? Claro, a gente sabe que a gente pode usar o modo incógnito, né? Mas tem gente que não sabe disso. Sim. Então, eles colocam isso, é a primeira coisa que aparece assim na tela. Eu falei, mas que interessante. Aí eu fui olhar. Porque que era assim, né? E é por causa disso, eles têm muita essa preocupação de proteger a vítima, né? E de dar condições para que ela possa se manifestar e buscar ajuda, sem sofrer mais ainda por conta disso, né? De estar indo atrás de buscar ajuda, né? Com certeza. É verdade. Agora vamos falar sobre common law, né? O tal do... Como é que é o termo para isso? Meu Deus do céu.
União estável. União estável, muito obrigado. Muito obrigado. Então, tipo, o que caracteriza uma união estável aqui? E isso daqui eu vi que é um troço complexo de se chegar numa conclusão. Porque, aparentemente, uma união estável, um common law, ele é definido por província. Então, as províncias podem definir o que eles consideram como uma união estável. Por exemplo, não vou lembrar aonde, mas tem província que, por exemplo, você tem que estar vivendo pelo menos 2 anos com uma pessoa. Tem outra que você precisa estar vivendo 1 ano. Tem outra que diz que vocês têm que ambos têm que ser maiores de idade. Outras não. Eu digo assim, caraca, isso é um terreno pantanoso, eu devo dizer. Eu ia fazer uma piadinha e dizer que você tem que provar que está em união e tem que provar que ela é estável, né? Mas basicamente, assim, em conceitos gerais, uma união estável é considerada qualquer uma onde existem 2 pessoas que estão convivendo dentro de uma relação. Como um casal, né? Isso, como um casal. Como um casal, por exemplo. Como um casal, subentenda-se casal, partners, né? Todas as pessoas do mesmo sexo, tudo isso também engloba. Tipo... Um casal é um casal. Assim, o sexo não define se você é o casal ou não, mas a situação de você estar... Né, você não está dividindo o apartamento com a pessoa, você está vivendo... Esse é o ponto. E assemelha bastante a um relacionamento, né? Então, assim, é um casal, né? Você constitui uma família a partir daquilo ali, né? Eu acho que você trouxe exatamente um ótimo ponto, porque eu lembro de casos onde o cara dividia um apartamento com uma menina e depois de um tempo ele começou a cobrar, começou a declarar os impostos, dizendo que tinha uma reunião, uma relação estável com a outra pessoa, simplesmente pelo fato deles estarem dentro do mesmo apartamento. Aí eu falei, porra, mas eles não eram um casal, eles eram um casal? Então, esse era o drama, porque ele dizia que sim e ela tentava provar que não. E eu, caraca. Dividir algumas despesas da moradia não constitui relacionamento. Não necessariamente afetivo. Por sinal, se vocês tiverem interesse de ver casos como esse e coisas mais cabulosas, tem 2 programas que eu recomendo. Tem um que passa em Quebec, que é o La Facture, que é basicamente golpes... são golpes e cambalachos que acontecem dentro da lei, cara. E tem a versão inglesa que passa na CBC, que é oh meu Deus, esqueci o nome, Watchtower? Puta merda, esqueci o nome. Mas, cara, é basicamente a mesma coisa. E é muito cômico. Tem cada caso que você pensa, nossa, canadense é tudo certinho, né? Porra, velho. O ser humano é criativo, né? É muito bom. Mas, cara, você anotou algumas coisas aqui interessantes, né? Por exemplo, você falou aqui, tá anotado no script, filhos, né, crianças, né, não afetam, né, o status de união estável, né? Isso é bem interessante, porque assim, você teve, não é porque você tem um filho, ou teve um filho, ou sei lá o quê, né? Não é porque teve filho que passou a virar que aquilo pode ser considerado, vamos dizer, um casamento ou uma união estável. Ou que você juntou com outra pessoa que já tinha uma criança, né? E aí você não vai poder necessariamente considerar... Mas mesmo que você tenha filho com aquela pessoa, se vocês não... Vamos dizer assim... Você teve uma relação sexual com alguém e essa pessoa ficou grávida, isso não quer dizer que vai virar uma união estável porque teve filhos. Exato. Sim. Mas é exatamente isso, assim, você tem que, como eu falei, né, eu estava brincando aquela hora, você tem que provar a união e tem que provar que ela é estável, né? Que ela é estável. Uma gravidez não significa união e também não significa que é estável, entendeu? Significa que vocês engravidaram-se juntos, né? Mas não vai, a princípio, além disso. Né? Legalmente não vale como argumento, é isso que a gente quer dizer, né? Mas na prática o que acontece é o seguinte, se você estiver vivendo com outra pessoa e tiver uma criança nascida enquanto vocês estão juntos,
Então, tipo, isso já é considerado automaticamente uma relação estável. Cara, mas aquela história, como você falou, tem lugar que é um ano só, né? Sim. Eu acho que, se não me engano, acho que até em Quebec é um ano só não sei se talvez eu esteja me enganando, mas eu tenho a impressão que aqui é um ano. Você está um ano com a pessoa, é considerada união não estável, né? Uma gravidez são 9 meses, quer dizer, se você teve engravidou e o filho nasceu, não vai muito longe para você. O cara vai dizer assim, não, já tem 11 meses e meio. Vamos separar agora para não caracterizar a união estável, né? Entendeu? Mas... Eu não duvido que aconteça, não, viu? Tipo, esse caso que eu falei lá, dos dois que estavam morando, dividindo apartamento. Se por acaso eles deram uma no momento que eles se mudaram para lá e a menina engravidou, ele não precisa completar um ano de aluguel para poder considerar que eles tinham uma relação estável essa altura do campeonato. Outro lance... Isso aí é a história, vai sempre para a justiça porque é complicado você definir. Provar, né? É testemunha, é documentação, é tudo uma patavina de coisa para você conseguir provar que você estava com aquela pessoa. Eu acho que talvez hoje em dia com as redes sociais, essas coisas todas, você acabe sendo vítima do próprio veneno, né? Porque você deixa, entre aspas, tudo documentado, acaba podendo ser usado como prova. Mas você vê um lance interessante, tipo, digamos que você esteja vivendo uma relação estável com a pessoa durante anos, né? Vários anos. Se eventualmente vocês se separarem, não tem essa história de que a gente estava vivendo junto, isso eu tenho direito a tudo que é seu, automaticamente. Tipo, o que eles dizem, a relação, meu Deus, a união estável não caracteriza um contrato matrimonial automaticamente. Ou seja, se vocês adquirirem bens juntos, enquanto vocês estavam numa relação estável, isso precisa estar no nome de ambos. Então, tipo assim, compramos uma casa. Se essa casa não tiver o nome dos dois, vai ficar a pessoa que está do lado a pessoa que não tem o nome na propriedade não tem direito sobre aquele negócio. Assim, acabou. Vai dar um trabalho lascado na justiça, né? Pois é, tipo, existem alternativas, você pode brigar em cima disso daí, mas você vai ter que provar que você contribuiu para a compra do imóvel, que você teve gastos, etc. Só que a mão está a favor da pessoa que estava com registro, né? Então, é engraçado porque no Brasil não é assim, né? No Brasil, uma relação estável, automaticamente o que é dos dois e acabou, né? No Brasil, cara, começa... Desculpa, André, vai. Não, isso vai falar, tudo que foi adquirido depois do início da união estável é dividido, né? Como no caso do Brasil, você estava falando. Certo? Isso. É porque no Brasil tem aquela coisa do histórico cultural que é antigo, né, cara? Antigamente a mulher não trabalhava, o cara comprava uma casa, ele botava no nome dele, porque era ele que tinha renda para pagar as coisas. Tem todo um histórico de às vezes as pessoas não entendiam muito da lei e achavam que tinha que ser no nome do homem e coisa assim. E foi talvez por isso que as leis nasceram para dizer assim, ó, pouco importa, né? Se você tá só no seu nome, não está só no seu nome, você é considerado um bem divisível, né? Em caso de separação. Já aqui eu acho que aqui o pessoal é bem, cara, não sei se é porque o canadense é muito, assim, na minha opinião, muito individualista, vamos dizer assim, né? Eu acho que até nessa hora da relação eles são meio individualistas. Eu acho que o pessoal é muito ligado com isso aqui, sabe? Eles têm muita preocupação em ter, tipo assim, eu tenho o meu carro, eu boto meu carro no meu nome, o carro é meu, você compra o seu carro e cada um faz as suas coisas bem direitinho. E se for comprar um bem maior, que os dois estejam ajudando a contribuir no pagamento, e aí eles têm toda essa preocupação. Eu acho que as próprias instituições financeiras aqui, elas vão atrás quando você, sabe, você não vai chegar sozinho e botar o dinheiro da sua cônjuge, do seu cônjuge, né, homem, mulher, pouco importa, e dizer assim, não, mas bota só no meu nome, e a mulher do banco vai olhar, você tem certeza? Você está se ferrando aqui. Olha só, depois não vem brigar comigo, estou fazendo o que você está mandando fazer. Eu acho que tem a ver mais com o lance de independência, sabe? Porque claro, passado toda aquela parte de liberação feminista, onde as pessoas passaram a ter direitos mais igualitários aqui,
começou a ter mais essa preocupação de você manter a sua individualidade e seus direitos, né? Então, dentro desse princípio, eu acho natural que a justiça tenha evoluído por esse lado, por onde você precisa provar a sua participação dentro de um determinado contrato. Porque, no final das contas, né, o casamento ou uma união não deixa de ser um contrato. Simplesmente é um contrato, essa altura, né, nesse momento. E isso vai se aplicar a tudo. Então, por exemplo, compra de imóveis, ou então, suporte aos filhos, né? Como é que chama isso daí, cara? Essa palavra estão fugindo. Pensão, pagamento de pensão. Para essas paradas. Você falou uma coisa aí da pensão, no caso do common law, quando separa não tem direito à pensão, né? Somente se é casado. Sério? Ué, tá escrito aqui no seu... Peraí. Aí eu fiquei confusa, porque tava escrito assim, mitos. Não. You were married, you are not entitled to spousal support in the event of a breakup. Na verdade, é o contrário. Porque as pessoas acham que o fato delas não serem casados e só terem uma relação estável, isso não dá direito a receber pensão do outro lado. Mas então, na verdade, tem. Isso, na verdade, tem. Então, você tem direito a receber pensão. Isso está coberto dentro da questão da união estável. Legal. O que eu acho legal aqui é que as vias de duas mãos, né? O esposo que ganha mais vai ajudar financeiramente o que ganha menos. Não importa se é o homem ou se é a mulher. Ou se os dois forem homens ou se os dois forem mulheres. Ou se forem mulheres, não interessa, né? E eu conheci uma pessoa que tinha a criança, então eles tinham a guarda compartilhada. Eles dividiam os dias na semana que podia ficar. Então, a esposa tinha que ajudar o rapaz, porque ele ganhava menos. Então, ele recebia uma parte de pensão dela para ele, e ele também recebia uma parte da pensão dela para os dias que a criança ficava com ele. Interessante. Então, eram duas pensões, valores de pensões separados, sabe? Existe a pensão do esposo para o esposo, né? De cônjuge para cônjuge, e a pensão de cônjuge para cuidar do filho na guarda compartilhada. É uma questão de bom senso, né, cara? Acho fantástico. Mas aí eles sempre vão reavaliando isso. Se, por exemplo, você passar, acho que quase, não sei se era anualmente que tinha, que eles iam lá, a condição era reavaliada e se teve aumento no salário, se a pessoa melhorou de renda, não sei o quê, aí o juiz recalculava quanto que era a pensão que a pessoa menos favorecida ia receber do mais favorecido, vamos dizer assim. Entendeu? Pode crer. Outro lance, já pegando o gancho para a gente ir para a parte da pancadaria do programa, um lance que eu descobri digamos que você tenha sido casado com alguém, certo? E você está morando com alguém morando com outra pessoa nesse meio tempo. Você automaticamente já entra na questão de common law, né, de relação estável, com aquela outra pessoa, somente se, quiçá, você tiver vivido há pelo menos um ano separado daquela pessoa com quem você estava casada. Então, veja que interessante, você não necessariamente precisa ter entrado com um divórcio com alguém para considerar uma relação estável com outro alguém. O que me fez o momento what the fuck de toda essa situação. Se a poligamia não é permitida, mas eles permitem uma situação dessa, tecnicamente você entrou num loophole fiscal, judicial aqui. Porque, em teoria, eu posso estar casado com alguém e eu posso ter uma relação estável com outro alguém, desde que eu não esteja dividindo o mesmo teto com a pessoa com quem eu estou casado. Você entendeu o tamanho do pepino? Toda essa confusão só vai se provar na justiça depois, cara. Porra! Tudo pode, desde que você não entre na justiça. Quando você entra na justiça,
aí a coisa é aí que a porca torce o rabo, porque na verdade isso é para evitar exatamente todo o problema burocrático, entendeu? A gente pensa, a gente sabe que no Brasil é complicado se divorciar na coisa tão simples. Aqui também não sai baratinho, não. A confusão burocrática do divórcio ela é também um pouco ferrenha. Então, acho que tem muita gente que se separa e decide legalmente não se separar ou faz um meio acordo, ou sei lá o quê, para evitar o trâmite. Porque às vezes, sabe, aquela coisa de pessoa pensa assim, a gente comprou uma casa juntos. Então, para dividir a casa, vai ter uma briga da porcentagem, não sei de que, advogado. Você vai acabar perdendo tanto dinheiro, você vai perder metade da casa em causo, entendeu? E aí o pessoal prefere não entrar nessa confusão, deixa a casa com sei lá, inventa uma outra coisa, recebe uma parte de dinheiro, faz um esquema, mas não mexe na justiça, porque se você for mexer, o ninho de abelha ele é mais complexo ali, entendeu? E aí começa a viver com a outra pessoa, não vai deixar de viver com a outra pessoa, porque não, né? E aí, para evitar essa confusão, eles colocaram exatamente esse esquema, assim, você tem que provar que tem que ser 1 ano, pelo menos, que você estava separado, para você ser considerado correto com o outro lado, porque senão... Meu Deus! Mas nesse período você já podia estar morando com o outro lado. É um período de transição. Aquela história, na vida real, você sabe que muitas vezes você termina um relacionamento porque você começou outro, né? Pois é. Tem hora que uma das situações normais o casal não se dá bem, separa, né? Outra o casal não se dá bem, um dos dois ou os dois encontraram alguém e aí separa, né? E às vezes nem separa quando descobre, que você tem várias nuances aí, mas na verdade é porque imagina... São muitos cenários. Se na vida real é assim, você imagina como é que a lei, bicho, vai tentar tratar todas essas possíveis combinações de cenário para tentar ser o mais justa possível com cada lado, né? Se você acha que o Fênix foi um problema para o governo federal com a folha de pagamento, você não é o cara que trabalha com a parte de casamentos. Bicho, Não, quem deve gostar muito disso é advogado, né? Nossa. Não, advogado não gosta. Advogado, te garanto que não gosta, que essa área de direito de família é a área que, no Brasil, pelo menos, paga mais mal, entendeu? E são os maiores pepinos, assim, porque os advogados no Brasil, muitas vezes, eles têm que agir como psicólogos, porque eles têm que tentar fazer a reconciliação do casal. Então, para eles, como profissionais, assim, é bastante desgastante emocionalmente, assim, é estressante o negócio. Gente do céu, vocês sabem, né? Quando começa uma separação, assim, aí que se começa realmente a conhecer as pessoas, né? Aquelas faces ocultas que, na verdade, ninguém queria conhecer, né? Então, é difícil, é bem punk. Especialmente quando entra o dinheiro no meio. Você já está com raiva da outra pessoa que está separando. Então, aqui é interessante isso, que no Canadá você não precisa sempre de advogado para você submeter um divórcio, né? Para você fazer uma aplicação de divórcio, você não precisa. Sério? Posso ir no Tim Hortons pedir um café duplo e pedir um divórcio? Traz um café latte aí, né? Não, você pode fazer... o governo canadense é muito voltado para esse negócio, faça você mesmo, né? E essa história... desculpa, André, só aproveitar e vou jogar a bola para você voltar de novo a discutir. Está escrito aqui no script, né? Pode submeter uma aplicação para o divórcio, quer dizer, a pessoa mesma ela pode fazer, mesmo sem o conhecimento da outra parte, né? Exato. Como é que é essa história? Você não está sabendo, mas eu me divorciei de você. Um dia você chegou em casa e estamos divorciados. Por causa... Eu não sei, acho que depois que a pessoa submeter tudo, aí a outra parte vai ser notificado, mas esse é principalmente para os casos de abuso, né? Então, a pessoa que está sofrendo, vivendo numa relação abusiva e precisa sair daquele casamento, ela consegue chegar ao governo lá, fazer a aplicação. Tem na corte lá, no departamento, no serviço do governo, tem as pessoas que podem dar um suporte, um legal advice. Yep. Se você tem baixa renda, você qualifica também para você ter free lawyer para alguma situação, para ter um advogado para algumas situações.
Então, nesse caso, a pessoa que está separando, ela pode fazer um pedido de separação, mandar direto para o governo, sem precisar de um advogado. Mas, às vezes, principalmente com esse negócio de divisão, de suporte, de quem vai receber dinheiro, não sei o quê, muitas vezes é bom ter um advogado, né? Porque se a pessoa não tiver e fizer coisa errada, tipo, não se explicar bem, não conseguir colocar o cenário corretamente para o governo, acaba que o juiz que vai tomar a decisão pode tomar uma decisão favorecendo a outra parte, entendeu? Porque você não soube explicar a situação, você não soube comprovar, tem que apresentar todos os documentos, né? Pois é. Então, tem isso, mas qualquer um pode. Quando as pessoas resolvem, quando o casal vai e submete uma aplicação só, junto, aí eles chamam de joint application, mas... Que é o contrário do, como é que chama? O litigioso, divórcio litigioso é quando você não tem um acordo, tem um outro que é um acordo, que eu não lembro o nome. E aí aqui, para você se divorciar no Canadá, você tem que morar aqui por no mínimo 1 ano, né? Para você submeter o divórcio aqui. Para poder pedir o pedido de divórcio aqui. Entendeu? E primeiro vem sempre a separação, né? Tem que 1 ano que pode até ser morando na mesma casa, mas não necessariamente, mas não em condições de casal. Sim. 1 ano, vivendo o que eles falam living, separate and apart. E daí depois disso é que você pode submeter o pedido de divórcio. Mas assim, esqueci, gente, o que eu ia falar. Não, porque muitas vezes acontece de simplesmente o casal deixar de ser um casal. De repente a coisa deixou de funcionar, e daí continuam morando juntos, na mesma casa, mas não estão mais vivendo como um casal. Isso também é motivo para a pessoa submeter um pedido de divórcio, entendeu? É só ela para falar para o juiz, a gente está morando junto, mas cada um tem sua cama, a gente não vive mais como casal, cada um toca a sua vida, queremos separar. Esse é um dos motivos, tem mais. Você também pode se divorciar, e esse é interessante. Adultério também é considerado um motivo para você pedir um divórcio. E de ambas as partes, por sinal. Você não precisa... Até antes de começar a gravar, eu estava conversando sobre isso contigo, né? Que no Brasil, eu estava em dúvida se ainda tinha aquela história que no Brasil o homem podia pedir o divórcio se descobrisse que a mulher tinha sido adúltera, né? Uhum. E tinha até um outro, nossa, agora que eu falei isso que eu lembrei que no Brasil tinha, ainda bem, mas eu acho que isso já caiu faz tempo, que o homem podia pedir a anulação do casamento se a mulher não fosse virgem. Mas, isso muitos anos atrás, né? Séculos. Tá louco, cara. Que pariu. Outras questões também que podem permitir, que te dão direito, que a gente falou durante o programa direto, né, que é a questão de abuso. O abuso não precisa ser só físico, ele pode ser um abuso psicológico, né? Então, tipo, a pessoa como acontece, como a gente já escutou histórias, né, de gente que se casa com pessoas de outros países, que é o contrário do conto da Cinderela, né? Que é a pessoa se casa com uma outra pessoa no exterior, traz a pessoa para cá, só que não deixa essa pessoa sair, fazer amigos, conhecer ninguém, só deixa essa pessoa dentro de casa. Então, basicamente, presa. Você aproveita, né, cara? Fica botando trabalho dentro de casa, fica fazendo as tarefas de limpeza, as coisas de casa, que se contrata uma empregada legalmente casada, né? Tem inclusive muita, assim, não vou dizer muita gente, mas tem inclusive casos em que acontece de o cara oferecer, né, para dar suporte a um PR, para trazer a mulher para cá, na verdade, é uma moeda de troca, né? E daí acaba que tem muita gente que vem nessa condição. E isso, infelizmente, ainda acontece bastante, mas eu acho que o governo tenta trabalhar para evitar esse tipo de caso, descobrir, né, quando é esse tipo de coisa arranjada, né?
Mas o que eu escuto falar é que ainda é bem comum, assim, o comércio disso aí ainda é bem forte, sabe? Tem muito caso, sabe? Principalmente nesses últimos anos, começou a ficar muito fácil esse negócio de venda de noivas para outros países. Então, cara, quando você começa spam, né? Você começa a receber spam de todo tipo. Eu já recebi um de encontre uma noiva russa, encontre uma noiva, sei lá, venezuelana, encontre uma noiva chinesa e tal. E eu nunca cliquei, né, na porra dos spam, porque primeiro eu sou um cara anti-spam. Mas segundo, eu fico... Eu imagino que esse troço exista. Talvez possa ser um scam miserável, que você vai lá, vai tentar encontrar uma noiva e simplesmente perder o teu dinheiro. Ou pode ser o contrário. De fato, você encontra alguém e traz essa pessoa para cá. Só que, assim como você pode ser um trouxa que cai num golpe para trazer alguém para cá, você pode estar sendo alguém com sei lá, com muitas más intenções de trazer a criatura para cá e colocar presa num bordel, exatamente. Ficar trabalhando como escrava e tal. Então, isso vem, cara, vem, como se diz, vem consolidar aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Procure sempre as formas legais, as formas corretas de imigração. Não tente dar um jeitinho, entendeu? Porque às vezes você pode se dar muito mal se você não souber exatamente no que você está se metendo. Eu queria só aproveitar essa nossa fala, a gente não falou no começo do programa, mas a gente não é nem especialista em imigração. Também não é especialista em imigração, mas não mesmo. E muito menos especialista em divórcio, nem advogado, nem nada disso. Então, assim, a gente pesquisou bastante para fazer o tema do programa, mas se você tiver dúvidas reais ou está vivendo a situação dessa que você quer saber, não confie na gente, não. Vá atrás de alguém que legalmente pode te dar as boas orientações e tenha sucesso na sua empreitada. Valeu para trazer isso daí. Na descrição do programa tem todos os links que a gente utilizou aqui para a pesquisa desse programa. Vários links oficiais do governo do Canadá ou das províncias que informam exatamente como você deve se proceder para poder casar, para se divorciar, se você está numa relação abusiva, se você precisa de ajuda, se você quer acabar com esse relacionamento, ou se você está tentando emigrar para cá, você está tentando entender qual a sua posição, se você, por exemplo, se você é divorciado, mas você está vivendo com outra pessoa, como é que você se encaixa, etc, etc. Todas essas dúvidas estão nos sites, estão nesses links. Se não estiverem nos links que a gente está postando, estão nos sites onde estão esses links. Então, pesquise, dê uma olhada, se informe e não acredite no conto da carochinha. Se a coisa estiver muito fácil, duvide. Se certifique, mas duvide. Uma coisa que a gente não falou, na verdade, não sei se tem tanto a ver com o tema, mas algo que é muito comum de acontecer aqui, acho que a Kitty fez até um programa falando sobre isso, muita gente que imigra acaba separando. Eu estava na minha lista de comentários, eu falei, você acredita exatamente isso? Assim, é impressionante como o Canadá é um divisor de águas no que as pessoas acreditam que é a solidez do casamento. Assim, é bem interessante, porque realmente eu já vi muitos casais brasileiros aqui, gente que a gente conhecia, acabarem se separando e, tipo assim, quando a gente fala muito, porque deixou de ser um caso ou dois, que todo mundo conhece uma pessoa ou outra. É muitos mesmo, são muitos. Realmente, assim, acontece, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão, eu já cheguei a discutir em roda de amigos sobre isso, porque tem muita gente que às vezes namora e tal, e os dois têm ideia de ir para o Canadá e tal, quer morar fora, e quando vê que o processo de imigração é mais simples, ou você pontua mais quando você construi família, né? E aí você tem aquela ideia de que se você for casado, tudo é mais fácil. Aí o pessoal casa para vir, né? Casa para fazer o processo e para vir, mas às vezes não chegou realmente a conviver, não chegou a ter uma vida e vai começar a experimentar, a ter essa primeira experiência de casal mesmo, de verdade, aqui, né? E aí, às vezes dá certo, vai super bem, o pessoal vai na boa, mas às vezes descobre-se a outra pessoa que você não imaginava, né?
Não, e nem é às vezes de descobrir a outra pessoa que você imaginava. Primeiro que, assim, se casar para vir, muitas vezes a relação, se for uma relação nova, pode ser que ela fosse passar por esse tipo de problema, mesmo no Brasil, né? Uhum. Mas porque o que eu vejo assim, mesmo relações estáveis de longa duração, de muito longa duração, vocês que vieram casados, vocês vieram e quando vieram já eram casados há bastante tempo, né? Sabem que a gente, quando imigrar é um troço que mexe muito com a sua cabeça, né? Uhum. Mexe mais com o emocional das pessoas. Então, nem sempre os dois acabam tendo um pensamento que continua caminhando lado a lado, sabe? Muitas vezes as pessoas começam a ter mudanças emocionais, psicológicas, assim, de expectativa que levam para caminhos divergentes. Então, até comentei um tempo atrás com um amigo que estava passando por essa situação, que foi uma coisa que uma das psicólogas comentou comigo quando eu estava no Sêneca, que eu fiz umas sessões lá, ela falou, muita gente aqui separa e tudo, e você tem que, as pessoas, assim, aqui no Canadá eles dizem muito isso, né, separou, não é porque um é ruim e o outro é bom, não, ele era ruim para ela, ou ela era ruim para ele, daí eles se separaram, não existe isso, muitas vezes, sim, são duas excelentes pessoas, mas que a partir de determinado momento começaram a ter expectativas, desejar coisas ou seguir simplesmente caminhos diferentes, né? E eu acho que, assim, eu até achei que você ia falar que a imigração acabava provocando o divórcio, porque eu acho que a imigração realmente provoca. Sim, porque, eu acho que você quer ver um fator que eu acho que acontece às vezes, é o fato de, por exemplo, eu já, não é que eu já vi, mas eu já tive, nas discussões saiu esse tema com a gente, o sucesso de um e a demora do sucesso do outro pode causar seriamente uma divergência no casal, porque os dois vêm bonitinho ali, aí um decola, né? Aprende a falar o idioma, consegue emprego, tem vida social, assim, tem a vida, trabalho, aquela coisa toda, e vai embora, e o outro estagna ali no começo, congela, e aí passa a não ser a mesma rotina, né? Você tem um que está vivendo uma vida e o outro vivendo outra. Vai ficando um gap, né? Tem um que consegue ir na rua, consegue falar, consegue fazer tudo, está trabalhando, está com a vida ativa, e o outro, às vezes, está preso dentro de casa e não consegue, porque não conseguiu estudar, não falou ainda. Não fala idioma, não tem dieta. Não, mas eu conheci... Diverge, né, a coisa. Eu conheci casais assim que um dos dois estava trabalhando, estava tudo bem, não sei o quê, a outra pessoa não conseguia se entender e, tipo, fazia 4 anos que eles estavam morando aqui, quando ela precisava ir ao médico, ele tinha que ir junto para explicar, porque ela, mesmo 4 anos depois, nunca tinha desenvolvido, ela não se sentia segura e à vontade para isso. Pode acontecer tanto com ele ou tanto com ela, né? Depende do nível de inglês de cada um, depende muito, como você disse, da personalidade de cada um. E aí as coisas começam a divergir. Então, o tema trazido aqui é mais assim, estejam preparados, que às vezes, né, por mais sólida que possa parecer o seu relacionamento, a sua relação no Brasil, a imigração é uma montanha-russa, né? Sim, claro, com certeza. Não é? Assim, tem a questão, às vezes, da perda de emprego, a pessoa entra em dificuldade financeira. Aí, sabe, no Brasil já é complicado, você estando lá com apoio de família, com tudo, os dois sozinhos aqui para segurar a barra, às vezes não vai legal. Às vezes tem um caso de um dos dois do cônjuge, o outro perdeu o emprego, a pessoa não tem como ficar, o outro volta para o Brasil para ficar um tempo para ver se diminui o gasto e a vida não vai para o mesmo canto. Cara, é muita coisa, muita coisa. Realmente é uma situação meio punk. A gente vê também casos de que um vem, se dá bem, não sei o quê, e o outro fala assim, olha, eu não consigo ficar aqui, sinto muito, estou voltando para o Brasil. Não era o que eu queria, né? Exato. Então, acontece, infelizmente acontece, né? Eu nem gosto, assim, às vezes, de falar infelizmente. A gente tem muito isso de que casou, é para a vida toda, não sei o quê. Óbvio que a gente quer ter uma relação duradoura e legal, bonito,
mas eu sempre prefiro acreditar que, mesmo que seja uma separação, é sempre uma oportunidade de recomeço para as duas partes, e de novos horizontes, e de novas experiências. Então, mesmo quando é uma coisa assim que pode parecer ruim, tenha em mente que tem aquele lado bom, né? Tem um monte de possibilidades de coisas boas que podem acontecer dali. E muitas vezes a pessoa que voltou para o Brasil, o outro que ficou aqui, falou assim, nossa, você vê, foi a melhor coisa que me aconteceu no fim das contas, foi isso. Porque daí conheci outra pessoa, porque o que voltou conheceu outro lá. Então, isso tudo pode acontecer, né? Com certeza. Pode acontecer. Então, com essa mensagem muito positiva aí, cheia de reflexão, eu termino dizendo... Tivemos um programa. Tivemos um programa. Daí eu vou jogar a bomba agora para André e perguntar, André, você tem uma frase para terminar esse programa? Eu tenho. Uma música me veio à cabeça agora, assim. Olha, cante. Uma música que me veio à cabeça. Nada ultrapassa a velocidade do amor. Vai. Seja o que for. Sei lá porque que essa música me veio à cabeça. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que ele não veio. Não. Ai, senhor. Tem tudo a ver com casamento. Tudo a ver com esse casamento. Pelo menos não terminamos aqui em divórcio. Este foi o mico do programa. Pessoas, vocês estão escutando o programa novamente. A gente recomenda a vocês, se vocês tiverem mais interesse nessas questões, principalmente quem está tratando de questões legais e oficiais, que vocês se informem e busquem profissionais da área para conversar isso daqui. A gente só trouxe exatamente para começar a revirar toda essa questão, todas essas dúvidas. Trouxemos essas perguntas mais comuns, mas informação oficial se encontra com quem trabalha dentro dessa área. Lembrando que vocês conseguem entrar em contato com a gente também pelas redes sociais. Você encontra a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Quase esqueci desse negócio. Temos também no YouTube. Se você for da antiga e quiser escrever para a gente, você pode escrever para o contato@canadagora.com. A gente responde. A gente está tentando responder mais rápido, mas a gente está respondendo também. E claro, se você quiser conferir outros conteúdos, outros artigos, vídeos e outras coisas que a gente produz, acesse o nosso site, que é o canadagora.com. Quando você estiver escutando esse programa, não se esqueça de recomendá-lo para as outras pessoas também. Então, você sabe que você pode escutar a gente no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Podbean, no iTunes também. E em qualquer uma dessas plataformas, a gente pede que você dê um joinha, marque a gente com 5 estrelinhas, diga que se você gosta, deixa um comentário positivo pra gente, que isso ajuda a gente poder ficar mantendo o conteúdo e poder mantendo as coisas com um bom nível por aqui. Marcelo, se você me permite, outra coisa que ajuda a gente a ficar mantendo, né, tudo que a gente faz aqui, é você se servir dos nossos serviços, né? Você falou do nosso site, lá no nosso portal, canadagora.com. Se você vai lá, canadagora.com/serviços, né? A gente tem serviços como, por exemplo, o seguro viagem, né? Que ajuda a gente, né, a manter as despesas dos servidores, de todo o trabalho que a gente tem, não os nossos salários, porque a gente não é pago para isso, né? A gente faz isso. Infelizmente. Mas ajuda para a parte de custo. Então, a gente arrumou essa maneira de tratar com vocês, no caso de a gente oferece serviços que vão lhe beneficiar você mesmo, não tem nada a ver com a gente, e ajuda diretamente a gente a manter as coisas funcionando por aqui. Queria dar só um aviso também, eu não sei quando você vai estar vendo isso, mas se você estiver vendo no período correto, vem um curso novo do Aprender Francês Agora, por aí, a turma 2 vai sair finalmente, né? A gente conseguiu fechar um modelo adequado, assim, que fosse melhor do que a primeira que a gente fez. Então, a gente está evoluindo aí, estamos em plena gravação de conteúdo, montando todo o esquema. Muito em breve o curso vai sair, então fique ligado se está interessado em aprender francês, né, para imigração ou para turismo, pouco importa, você pode contar com o aprenderfrancesagora.com, que é parceiro aqui do Canadá Agora. Ou para ser mais competitivo no mercado de trabalho, né? Também, bom ponto. Exato. Deu, né, pessoas? Deu? Yes.
Então, galera, para vocês que estão escutando a gente, que estão assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. E semana que vem a gente está de volta aqui com mais um. Pode Pode deixar. É isso aí. Tchau, galera. Tchau! Valeu.